Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Muita gente pensa que o Carnaval de São Paulo se resume aos desfiles das escolas de samba no Sambódromo do Anhembi. É aí que mora um grande engano. A antropóloga e estudiosa do Carnaval paulista, Olga von Simpson, professora da Unicamp, é a nossa convidada de hoje. E ela vai nos falar sobre o Carnaval de Rua paulista, embalado há muito tempo por bandas e animados blocos. Muito obrigada, Olga, por estar conosco mais uma vez. E é interessante, né? Para muita gente, quando eu comentei sobre a nossa entrevista, o pessoal fala, mas Carnaval de Rua onde, Maria Lídia? Aqui em São Paulo? Isso é coisa de Salvador, de Recife. E eu falei, mas não é não. Então eu gostaria... Quando foi que São Paulo, que foi já ofendido e sido chamado de túmulo do samba, né, resolveu que Carnaval de Rua é um direito do cidadão? Na verdade, eles estão recriando tradições antigas que já existiam na nossa cidade, principalmente nos bairros populares e de classe média, em que a vizinhança se reunia para montar um bloco com todos fantasiados com a mesma roupa, saíam dançando pela rua principal do bloco e se divertiam, não querendo ser público, mas querendo ser, na verdade, personagens verdadeiras dentro do desfile e das festas de Momo. Depois veio a fase das grandes escolas de samba, de São Paulo tentando se igualar ao Rio de Janeiro, da criação do sambódromo e tudo mais, e isso ficou meio de lado. Mas o povo de São Paulo é uma megalópole, não quer ser só público e nem só assistir carnaval pela televisão. E resolveu voltar a se divertir, reunindo amigos, vizinhos, família e ocupando, na verdade, os espaços comuns que existem nos vários bairros da cidade. Isso é uma tendência dos últimos tempos? É uma tendência dos últimos tempos. Eu tenho observado isso também lá em Campinas e em outras cidades do interior do estado. É um desejo, na verdade, principalmente das gerações mais jovens, de entrar na folia, de participar, de reunir amigos, reunir vizinhos, reunir parentes e organizar, na verdade, um pequeno desfile local para que a curtição do carnaval realmente aconteça e não fiquem somente na posição de espectadores. E com caracterização de personagens ou é na base da camiseta que é vendida por quem organiza? Depende. Como é que é? Do grau de organização. Lá em Barão Geraldo, em Campinas, onde eu moro, tem uma lenda sobre a história do bairro e do Barão Geraldo, que fala num boi que falou quando o senhor da fazenda quis fazê-lo trabalhar na Semana Santa. Então, Barão Geraldo é a terra do boi falou. Bloco carnavalesco de Barão Geraldo... E as pessoas se caracterizam, tem o boi? Tem a festa do boi numa outra data, mas no carnaval tem um grupo que se chama Berra Vaca. E sai fantasiado também com vaca, e faz uma espécie de gozação sobre a história do boi falou. Então a gente consegue, na verdade, perceber nessas manifestações mais populares e mais espontâneas e organizadas, crítica social, recuperação de histórias e de vivências anteriores e uma folia sadia que reúne família, que reúne amigos, que reúne, na verdade, a população do local. Quando você fala folia sadia, né? A sensualidade, a sexualidade é explorada, a nudez nesses blocos tem também? Pode estar até presente num certo grau, mas não... Porque envolve famílias, sim, né? Mas não no nível assim, como a gente vê nos bailes e nas escolas de samba. Os bailes acabaram, os clubes promoviam grandes bailes. Tem aqui bailes em São ainda. Paulo diminuiu muito. Sim, mas os no bailes interior ainda há. Ainda há. Os clubes locais organizam 2 ou 3 noites de baile para adultos e os matinês para as crianças. Eu quero mostrar esse seu livro, Carnaval em Branco e Negro, Carnaval Popular Paulistano, 1914-1988. É uma retrospectiva histórica, né? Histórico-sociológica. Eu conheço esse seu livro, é muito interessante. E ele trata também dos blocos. No passado, sim. E por isso que eu digo que é uma recriação de um folguedo que já existiu e que foi muito
espalhado pela nossa cidade como um todo. Antes da nossa entrevista, eu fui olhar a programação do Carnaval na SP Tour e SP Tours. E vi que em diferentes bairros em São Paulo, na região central, bairros de Zona Norte, de Zona Sul, tem de diferentes bairros, mas tem a presença também da prefeitura na organização, está tudo muito organizado, tem até uma associação representativa de blocos, de bandas, etc. E aí a minha indagação, isso pode tirar a espontaneidade e tornar esses blocos meio que chapa branca? Não, eu acho que na verdade é uma necessidade numa cidade do tamanho de São Paulo e com o nível de violência que existe na nossa cidade. Então, para que as famílias, para que a vizinhança, para que as pessoas do bairro possam desfilar sossegadas, é bom esse contato, é bom esse apoio que o poder público dá. E eu acho que não há uma censura obrigando certos temas ou coibindo outros temas. Há uma liberdade na criação. É mais de organização mesmo, de controle criar de ruas, a infra. Criar a infra para que os desfiles possam se dar de maneira segura. Ainda bem, né? Porque não fica uma coisa oficial. E aí essa foi a minha preocupação. Mas o que distingue os blocos de carnaval de São Paulo, da grande metrópole, dos blocos de outras capitais que têm muita tradição, como os de Salvador, por exemplo, do Recife, no Nordeste? Os estudiosos de carnaval dizem que o carnaval do Nordeste é um carnaval participação. Porque todo mundo vai à rua, todo mundo quer participar, e não existe, na verdade, como aqui no Sudeste, em que uma parte desfila e outra é público, né? E isso no Sudeste foi criado porque era impossível controlar, na verdade, uma cidade do tamanho de São Paulo, em que todo mundo saísse, como no Recife, em uma multidão no meio da rua. Mas os paulistas também quiseram participar, e foram buscar esses grupos menores que saem em diferentes regiões da cidade e podem, então, brincar sem criar uma multidão incontrolável, né? Foi uma sabedoria da própria população que se organiza dessa forma. Se protegeu, né? Se protege e permite, na verdade, que a infra possa ser montada. E existe a competição? Há um julgamento, como das escolas de samba, dos blocos de carnaval? Existe tendência a se fazer isso, mas a grande maioria não entra nesse jogo porque sabe que se entrar nesse jogo vai cair de novo num esquema como o esquema das escolas de samba. E o gostoso e o que eles valorizam é, na verdade, a espontaneidade e a liberdade da brincadeira. É muito intrigante, né? Eu já mencionei aquela célebre e eu acho assim infeliz frase do Vinícius, né? São Paulo, túmulo do samba. Que não conhecia o nosso samba, por isso. Mas eu acho intrigante assim, se São Paulo, para ser chamada túmulo do samba, né, devia ter uma falta de expressão, não era só falta de informação, né, de quem falou, mas não estava na mídia. Para vice-campeão do Brasil, assim, é o segundo carnaval mais importante do país, é um salto muito grande. E que custou muito esforço das agremiações paulistas e paulistanas. Quer dizer, houve um empenho nesse sentido, uma reação, mexeu com os brios? Não só mexeu com os brios, como houve o desejo de se igualar a um espetáculo que estava muito valorizado pela mídia, né? E para se chegar à mídia era necessário criar algo muito importante. Mas, por outro lado, algo que prende, que exige disciplina, que exige cobrança, que tem regras muito definidas. E, com o tempo, eles foram percebendo que o brincar do carnaval não era uma brincadeira. Não era uma brincadeira, era um compromisso e um compromisso pesado. E aí uma parte dos carnavalescos optaram por voltar ao velho estilo de brincadeira. A última questão, as escolas de samba, parece que assim, um segmento mais endinheirado se apoderou das escolas de samba. A fantasia é cara, existe todo assim na disputa, né, em busca do destaque e para vencer um grande investimento. Para atrair a mídia. Nos blocos de rua, essa classe média alta, mais endinheirada, se apoderou dessa manifestação que tem uma origem tão popular?
Dos blocos? Não, os blocos, na verdade, você tem de todo tipo. Você tem tanto blocos de alta classe média, em que a fantasia é muito elaborada, é cara e tudo mais, como tem os blocos de sujo, por exemplo, no Bexiga, em que se veste uma roupa rasgada e toda furada e se brinca para valer. Ou blocos familiares em que a avó e a mãe costuram as fantasias e sai todo mundo vestido igual. Então, existe uma gradação, né, que permite que todos participem. E aí que está o bonito. Muito obrigada por sua interessantíssima entrevista. Nada, eu estou à sua disposição. Uma boa noite, obrigada. Eu que agradeço.